Revolução Jesus de volta aqui, né, com você. É feriado, mas a gente está trabalhando. O bom de trabalhar em TV é isso, né? Você não vive feriado. Ainda mais na Canção Nova, que 90% da nossa programação é ao vivo, então a gente está aqui, depois de um dia de descanso agora, trabalhando, mas fazendo um trabalho que, com certeza, né, contagia o nosso coração. A gente pode chegar até a sua casa, a gente pode levar a palavra de Deus para você, pode levar esperança para você, né? E cada vez mais ser aquilo que a Canção Nova busca ser, um instrumento de Deus. E eu quero já fazer aqui, né, uma propaganda dessa exortação. O Felipe falou da Laudato Si no bloco anterior, mas eu quero falar dessa exortação apostólica pós-sinodal, que o Papa Francisco acabou de colocar nas nossas mãos. Foi no meu presente de aniversário, né? Ela saiu dia 8, fiz aniversário dia 6, mas já li e te digo, aqui está um manual católico sobre a experiência do amor humano. O que há de melhor na teologia do corpo de João Paulo II, na teologia do amor de Bento XVI, da riqueza, né, humana da igreja, né, e com a sacada, né, do Papa Francisco de colocar tudo isso de uma maneira muito próxima a gente. Até estava mostrando no intervalo para o Felipe o que o Papa fala, né, para as mulheres grávidas. Que sensibilidade, que forma de se colocar assim, tão perto, né, diante de uma realidade que com certeza, né, ele não viveu, ele só via, ele atendia, ele via os dramas, né, daquelas mulheres. Então é um livro que você pode e deve, né, ler, adquirir e colocar aí também, né, como algo para que você possa se debruçar. Olha só como que ele fala aqui. A cada mulher grávida, e aí quero dizer para minha querida esposa que está assistindo lá em casa, quero pedir afetuosamente, cuida da tua alegria, que nada te tire a alegria interior da maternidade. Tua criança merece a tua alegria. Não permitas que os medos, as preocupações, os comentários alheios ou os problemas apaguem essa felicidade de ser instrumento de Deus para trazer uma nova vida ao mundo. Ocupa-te do que é preciso fazer ou preparar, mas sem obsessões. E louva como Maria. A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Vive com sereno entusiasmo no meio dos seus incômodos e pede ao Senhor que guarde a tua alegria para poderes transmiti-la a teu filho. Olha que forte, fantástico, né? Essa e muitas outras, né, passagens está aqui. Amores Letícia, que você possa pegar, ler, você que está namorando, lê com a tua namorada, você que está noivo, porque tem uma parte aqui que o Papa fala, né? De que você precisa estar atento antes de ir para o casamento, mas você que já é casado, o Papa fala das crises conjugais, gente, de uma maneira tão humana. Ele até diz, você pode até entrar em conflito, pode até quebrar uns pratos, mas não precisa chamar a ONU para fazer reconciliação, não. Que vocês no final da noite possam olhar um para o outro e se reconciliar. É a beleza da igreja, né? Muito acessível para a gente. 12-3186-2600, pode adquirir Amores Letícia. Fomos para o intervalo falando de liberdade e de loucura. E hoje, em Confidência Mineira, já quero perguntar, Felipe, o que seria o homem livre? Eu vou responder com um exemplo. A gente hoje, especialmente os jovens, são bombardeados por uma série de requisições sociais que parecem requisições que são elementos de liberdade, mas não são, sabe? O jovem de hoje parece que ele pode fazer o que quiser, parece que ele pode manipular o seu corpo como quiser. A gente tem uma medicina que promove isso para a gente, incrível, né? Como a ciência se direciona para esse tipo de requisição. E nós temos as mídias sociais, o Facebook, e nós acreditamos que estamos construindo uma identidade livre quando tiramos um selfie. Mas nós muitas vezes não percebemos o quão enredados e aprisionados nós estamos nos olhares dos outros, em olhares que requisitam da gente um aspecto da nossa existência, que em geral é o mais banal.
a liberdade consiste justamente na possibilidade, vou usar essa palavrinha, de transcendência dessas requisições sociais. A possibilidade, por exemplo, de eu nunca sentir que eu estou acabado para mim mesmo, que um selfie é incapaz de determinar toda a possibilidade de ser que sou, não é? Então, acho que é isso, eu diria isso. Bacana. E da questão da liberdade, a gente pode pensar no Chesterton, que definia, né, o louco. O louco era aquele que perdia tudo, menos a razão. O que era o louco e a loucura para o Chesterton, Raul? Essa passagem, especificamente, Chesterton fala sobre isso em Ortodoxia. Ortodoxia é o livro em que ele narra, é uma autobiografia espiritual, segundo ele mesmo. Ele narra, basicamente, como que ele foi caminhando de ideia em ideia até chegar, de novo, sozinho, na tradição católica e cristã. Né? Ele redescobriu a roda, basicamente. E ele faz uma argumentação inteira no livro, e tem um capítulo específico onde ele fala sobre a loucura. Ele diz o seguinte, ele diz que o homem louco é um homem que perdeu tudo, menos a razão. O que parece ser o inverso do que a gente tem, né? Por louco, geralmente. A gente acha que o louco é que não tem razão nenhuma. Né? Mas Chesterton, ele inverte, ele fala, não, peraí, se você reparar bem, todos os loucos, eles são extremamente lógicos, são morbidamente lógicos. Né? Ele fala que você não consegue argumentar com o louco, porque o louco sempre tem argumentos melhores do que os seus. Né? Então, assim, ele dá o exemplo de um homem que acha que é Cristo. Né? Então, você joga um argumento e ele te lança outro. Ele fala, mas você não é Cristo. Ele fala, mas se eu sou Cristo, você vai me negar mesmo, porque eu sou Messias, você tem que me negar. Então, o louco sempre dá um argumento melhor. E ele dá uma imagem, ele diz que o louco, ele é um círculo fechado, é perfeito em si mesmo. Nada entra, nada sai, só que é um círculo pequeno e deixa muita coisa de fora, deixa o mundo inteiro de fora. Né? Então, ele diz que o misticismo, que seria a fé, no caso, ele entra aí como o sol. A gente não consegue olhar para o sol direto, mas a luz do sol ilumina o resto. Ele fala que a lógica é como a lua. A lua ilumina, mas é uma luz secundária. Né? Ela rouba a luz do sol para iluminar a gente. E a lua é definida. O sol, a gente não tem como olhar e definir o que é o sol, o contorno dele. Né? Então, assim, o louco é aquele homem que ele perdeu contato com coisas que não necessitam necessariamente da razão. Né? Ele perdeu contato com o ser humano, ele perdeu contato com o amor, ele perdeu contato com a caridade, ele perdeu contato com a fé, essas coisas que não necessitam da razão, não são irracionais necessariamente, mas não necessitam, não são completamente lógicas. Né? E para dar mais um exemplo, fechar essa questão, ele dá um exemplo, ele diz que o mundo não é ilógico, mas é uma armadilha para os lógicos. Né? Ele dá um exemplo genial, ele diz que se um ET que não conhece o humano viesse para a Terra, né, ele pegasse um corpo humano e que secasse o corpo, fosse secando ele fala que ele ia ver 2 pernas, 2 braços, 2 rins, 2 pulmões, e quando ele for chegar no coração, qual seria o lógico? 2 corações. Então ele abre e tem um coração só. Então ele diz que o mundo tem esse segredo, tem um desconhecido, que não é lógico, e não tem como a gente prever. E aí que entra a fé e fecha com Filipe, né? Essa confiança no desconhecido é a gratidão por esse desconhecido existir e por ele estar, né, por ele se envolver, por você ser inserido nele. Ele diz que a lua é a mãe de todos os loucos, né? A lógica. E eu quero até trazer uma parte, né, que justamente está no Ortodoxia, que ele diz assim, o homem comum sempre foi sadio, porque o homem comum sempre foi um místico. Ele aceitou a penumbra, ele sempre teve um pé na terra e outro num país encantado. Ele sempre se manteve livre para duvidar de seus deuses, mas ao contrário do agnóstico de hoje, livre também para acreditar neles. Ele sempre cuidou mais da verdade do que da coerência. Se via 2 verdades que pareciam contradizer-se, ele tomava as 2 juntamente com a contradição. Sua visão espiritual é estereoscópica, como uma visão física. Ele vê 2 imagens simultâneas diferentes e, contudo, enxerga muito melhor por isso mesmo.
E aí, para mim, é fantástico, né? Em outra parte, ele diz: a cruz abre seus braços aos quatro ventos. É o poste de sinalização dos viajantes livres. De fato, a experiência religiosa, vivida de uma maneira genuína, ela é totalmente libertadora, né? A fé e a razão, como diz João Paulo II, são as duas asas que nos elevam à contemplação da verdade, né? Posso só fazer Deve. um comentário, assim, que aí, como psicólogo, eu vejo um negócio nesse texto que é uma coisa interessante também, que é o argumento do Chesterton, que é o seguinte: vamos discutir com o racionalismo, não pelo critério de verdade, mas pelo critério de saúde. E por isso que ele coloca o louco na jogada. Porque, assim, o que seria, na verdade, assim, o que seria o ápice do racionalismo? A loucura. A loucura, e não esquecemos que a loucura não é só uma forma diferente de viver a vida, mas é uma forma extremamente sofrida de viver a vida. O louco não está feliz no mundinho dele. É porque ele sofre tanto que ele precisa se fechar num mundo que ninguém consegue atravessar. E esse eu acho o ponto muito fantástico do texto do Chesterton, e que nos faz pensar também que o contato com a imaginação, com esse outro mundo, o mundo da literatura, né? Essa possibilidade fantástica de eu poder ler um livro, de estar aqui e, ao mesmo tempo, em outro lugar. Não é? Isso não é coisa de louco, isso é coisa de gente que está sadia. Não é? A possibilidade de eu contemplar um ícone religioso, sabendo que aquele ícone religioso não é, de fato, a presença divina, mas que ela é um indício do divino. Isso é uma coisa de gente saudável, né? Então, acho que, enquanto psicólogo, eu tenho que admitir que a transcendência é a experiência do homem saudável, independentemente do formato teológico que ela possa vir a assumir, que esse já é um outro problema, não é? Legal, que pena, nosso programa já terminou, mas eu quero agradecer aqui, né, ao Felipe, né, que bom que deu para estar conosco no programa de hoje. Eu que fiquei muito feliz. Um abraço para a Jéssica, né, se ela não estiver assistindo ao vivo, que está ali com a Beatriz, né, mas que possa assistir a reprise. Um abraço, Jéssica. E agradecer também ao Raul, a Sociedade Chesterton, né, que a gente entrou em contato, vocês de uma maneira muito pronta, né, estiveram aqui, que a gente possa fazer outros programas sobre Chesterton, né? O jovem, ele precisa, né, buscar dar razão à sua fé e fé à sua razão. Obrigado, Raul. Adriano, foi um prazer, tanto meu quanto da sociedade. Estamos de portas abertas para futuras parcerias e vamos fazer o mundo conhecer Chesterton e o Brasil também. Valeu, valeu. Até semana que vem. André, muito obrigado. E as pessoas podem adquirir, né? Eu falei no começo do programa, o CD do André, Meu Encontro, lançamento da canção nova. E quero te convidar para, no sábado, à noite, 21 horas, assistir o show de lançamento do André Florencio, dentro do acampamento Jovens Sarados. Obrigado, obrigado à banda, todos aí. Valeu. Vamos lá. O amor acredita em mim. É isso aí, vamos de música. Você possa levar essa verdade com você. O amor nunca desistiu de você e nunca vai desistir. Não importa o que aconteceu, nem o que vai acontecer. Ele não deixou de me esperar. Ele não deixou de acreditar em mim. Ele não deixou de me esperar. Ele não deixou de enxergar em mim sua imagem e semelhança, mesmo quando esqueci que revela o seu amor, ofusquei meu valor e desisti de lutar por não saber quem